Olá, querido amigo, você é muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa especial 10 Dias de Oração. O tema geral é o Espírito Santo e você, mas como subtema estamos também conversando sobre discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. E o personagem de hoje é João, o discípulo amado ou o afetivo. Mas quero primeiro apresentar aqui os nossos convidados especiais. O querido Matheus Durais, que já esteve conosco, estudante aí do terceiro A. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, pastor, com você. À minha direita aqui eu tenho a Isa, ela também é estudante do terceiro ano, tá certo? Terceiro ano A. E também do terceiro ano A eu tenho aqui a Sara Signorini, também uma mulher virtuosa que já esteve conosco falando ali de Maria de Magdala. Que legal. Podemos orar juntos para começar? Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu nome. Por favor, que o teu Santo Espírito nos conduza nesse bate-papo de princípios da tua palavra. Que possamos entender o nosso chamado para abençoarmos a vida de muitas pessoas. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero começar com a leitura do texto que fala de João. Eu leio aqui Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 16. É o texto que fala da escolha dos 12 apóstolos. E lá começa assim: Estes são os 12 que ele, Jesus, escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu lembro você que João provavelmente era um dos mais jovens discípulos. Ele era o menos experiente e, como o apelido diz, ele muitas vezes falava sem pensar. Lembro desse relato que Jesus e Tiago, João, chegaram próximo a uma cidade de samaritanos. Eles já não se davam muito bem. E os samaritanos trataram muito mal Jesus. E, de repente, o sangue subiu. Os dois ficaram tão nervosos que fizeram um pedido para Jesus. Jesus, por favor, que caia fogo do céu para matar essa gente ruim. Eles foram realmente justiceiros com as próprias mãos. Mas nesse momento Jesus aproveita para corrigi-los, dá esse apelido que significa filhos do trovão. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, João se torna o discípulo amado. Ele escreve uma carta, a primeira carta de João, onde o tema principal é o amor. E ele chama os leitores de filhinhos, uma expressão tão carinhosa. Então veja, de filho do trovão ao discípulo do amor. Deixa eu perguntar para você, dessas características que a gente mencionou aqui de João, introdutórias, qual que mais te chama a atenção nesse personagem? Justamente essa transformação que ele teve, porque ele era uma pessoa impetuosa. Então essa transformação que o Espírito Santo deu, em tornar um filho amado, para mim é o que mais chama a atenção. Matheus, e para você, fala para mim o seguinte, teve todo um processo da conversão dele. Qual que é o aspecto que mais se destaca para você nessa história? Acho que o mais destaque, por exemplo, da conversão, que o discípulo que queria tanto fazer justiça com a própria mão, conviveu com aquele que é o amor, e no ensinamento se tornou também discípulo amado. Interessante isso, né? Sara, fala a tua perspectiva dessa história. Tem muita coisa para falar de João, né? Mas fala assim o que mais te chamou a atenção. O relacionamento tão íntimo com Jesus que, ao escrever o Evangelho, João ele deu ênfase em quem Jesus é, enquanto Mateus, Marcos e Lucas deu ênfase em o que Jesus fez e o que ele disse. Então, essa perspectiva dele traz o amor pra gente. Que legal. Ela tocou um tema interessante. Você que está nos ouvindo, provavelmente João escreveu o primeiro livro do Apocalipse e depois o Evangelho de João e as cartas. Provavelmente a maioria acredita que o último livro do cânon bíblico a ser escrito cronologicamente foi o Evangelho de João. E João tem essa ênfase, né? O verbo se fez carne e habitou sobre nós. Então a ênfase do Evangelho de João está realmente na divindade de Cristo e o amor dele revelado em cada ação, em cada milagre, em cada ensinamento. Bom, talvez você que está nos ouvindo se identifique com João. Talvez você é um jovem impulsivo também, fala sem pensar, quer fazer justiça com as próprias mãos. E nós temos um recadinho aí para vocês também, né? Matheus, fala aí para um grupo de pessoas que se identifica com esse apóstolo.
Talvez você tenha um colega de sala de aula, um amigo de qualquer sala do ensino médio que tem esse perfil. Que conselho que você daria para ele? Olha, eu falo que eu me identifico muito com o João, porque durante muito tempo eu também fui assim. Falava sem pensar, grosso. E, cara, muitas pessoas ficavam chateadas, não é nem que fosse minha intenção, mas eu falava sem pensar e isso me corroía também. Então, uma dica que eu dou é, assim como o João aprendeu com quem é o amor, você também pode aprender com quem é o amor, para você se tornar parte daquele que é o amor. Que legal. Sara, dá um recadinho também para as meninas que estão te ouvindo, que talvez pensaram assim, eu não vou participar desse podcast porque eu sou meio cabeça quente, eu vou falar coisa que não deve. Que conselho você daria para suas amigas? Se relacione com Jesus e tenha o Espírito Santo em você. Pense antes de falar. Legal. Objetivo mais profundo, né? Para Isa eu já vou perguntar diferente, Isa. A gente falou aqui de vários personagens já. A gente começou falando de Felipe, André, falamos de Maria, de Magdala, Madalena. Mas entre tantos discípulos, né, seguidores de Cristo, se a gente fosse dedicar um outro podcast para falar um pouquinho sobre esse personagem, qual que você escolheria? Olha, eu acho que Paulo. Porque Paulo? ele também teve uma transformação. Ele acabou se rendendo totalmente ao evangelho. Então eu acharia bem legal os dele. Que legal. Ele que era discípulo de Gamaliel, né? Era muito rigoroso, perseguidor da igreja, acabou se tornando um grande apóstolo de Cristo Jesus. Bom, essa mensagem é para você também. Você que tem características que você considera algo ruim, Cristo ele quer transformar o seu caráter. Mas ele talvez não queira transformar a sua personalidade. Porque mesmo os discípulos tinham personalidades diferentes, mas mesmo assim todos tiveram um chamado. E já usando as palavras do próprio apóstolo João na sua primeira carta, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus ele não tem amor, ele é a própria expressão do amor. E a maior evidência que nós estamos próximos de Cristo não é talvez o quanto de Bíblia nós sabemos, quanto à igreja nós vamos, mas sim o quanto de amor refletimos para as pessoas ao nosso redor. Então, um grande abraço, obrigado pela sua atenção e Deus abençoe.